Olá, boa noite. Sejam bem-vindos ao primeiro dia da 23ª edição da CEVET UNB. Eu sou José Eduardo, anfitrião dessa palestra, estudante do 6º período de veterinária, e hoje tenho a honra de receber a professora Beatriz Aldebrecht no nosso evento para ministrar a palestra de tema Enxerto de pele de tilápia como tratamento para feridas e queimaduras em equinos. A professora Beatriz ela é médica veterinária formada pela Universidade Estadual do Ceará, mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias da Universidade Estadual do Ceará, na área de Imunologia e Bioquímica Animal, doutoranda do Programa de Ciências Médico-Cirúrgicas da Universidade Federal do Ceará, utilizando a pele de tilápia do Nilo como curativo oclusivo em feridas traumáticas de equinos. Atualmente, coordena a área de veterinário no projeto Pele de Tilápia do Nilo. Antes de dar início à palestra, gostaria de agradecer aos nossos apoiadores, a Istopato, LabCare, Exopt Life, Ouro Fino e Scan, e passar alguns avisos. Em relação ao formulário de presença, ele será liberado no chat do YouTube ao final da palestra, então fiquem atentos, pois só receberá certificado quem se inscreveu na plataforma do SIGA-A e confirmar a presença nesse formulário. As camisetas da CEVET estão à venda, então quem tiver interesse, custa R$ 35,00, e todas as outras informações estão no nosso Instagram, @CEVETUNB. Também, ao final da palestra, abriremos espaço para perguntas. Então, pode enviar no chat, sinalizando com #perguntas, que iremos anotar. Esperamos que esse seja um momento muito proveitoso para todos e todas que estão nos assistindo. Professora, por favor, pode ficar à vontade. Novamente, muito obrigado pela disponibilidade. Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite, tá? Também desde já agradeço. Vou estar compartilhando aqui a minha apresentação com vocês. Eduardo, eu acho que tem que liberar aqui a minha apresentação, tá? Ótimo. Deve vocês me falem se estão... Falem aí no chat, para que o pessoal da equipe veja se vocês estão conseguindo ver e me ouvir bem, tá? Isso, tá tudo certinho, perfeito. Tá ótimo, então. Obrigada, Eduardo. Nada. Gente, então, boa noite. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. É sempre uma alegria estar falando sobre esse projeto, né, que a gente se dedica tanto e a gente gosta tanto de trabalhar com ele, porque realmente quando a gente vê resultado, realmente é algo que encanta os nossos olhos, né? Então, é uma pesquisa que tem crescido muito, tanto na área da medicina, que é mais antigo, né? Como na área da veterinária, que é algo até mais atual, mais recente, esse estudo. Eu vou conversar um pouquinho, eu não sei, me falem aí no chat se vocês já me conhecem, se alguém já assistiu alguma palestra minha sobre o projeto Pele da Tilápia. Falem aí no chat, por favor, para que depois eu possa ver. E sejam todos muito bem-vindos, tá? Eu vou conversar um pouquinho com vocês, primeiro, sobre a pesquisa em si. Porque para que vocês entendam como que isso chegou no cavalo, é importante que vocês entendam toda a trajetória da pesquisa, como que chegou até aqui, né? E todo o trabalho que tem sido feito até então, tá? Vou falar um pouquinho como que surgiu a ideia, todo o percurso para a gente chegar nos equinos. Então, como foi que tudo começou? Inicialmente, a ideia surgiu a partir de uma notícia no jornal, em que falava sobre o uso do couro da tilápia como artesanato, tá? Isso chamou bastante atenção, porque, primeiro, nós sabemos que existem enxertos, existem alguns curativos de pele humana, de pele de rã, a gente sabe que isso existe, né? Só que não é por diversos motivos, né? Não é difundido, não é muito utilizado, por questões de custo, por questões de dificuldade. E aí, assim, quando foi visto essa notícia em relação à pele de tilápia sendo usada como artesanato, a primeira coisa que chama atenção é a resistência. Se é usado como artesanato, é um material extremamente resistente, né? E por ser uma pele, né, de um peixe, será que ela não é rica em colágeno? Possivelmente seria um material extremamente rico em colágeno. E isso faz com que a gente pense em relação aos outros curativos biológicos que existem, que também precisa que eles sejam ricos em colágeno para uma boa cicatrização. Nós sabemos o quanto que o colágeno é importante para a cicatrização. Aqui só uma amostra para vocês dos tipos de artesanato que a pele da tilápia é utilizada, para vocês verem como de fato é um produto extremamente resistente.
né? Então, nós temos sandálias, carteiras, produto para cabelo, cinto, tá? Então, tudo isso mostra o quanto que esse material é, de fato, resistente, né? E essa ideia, então, foi colocada em prática a partir de uma parceria de 2 médicos, tá? O doutor Honorico, o doutor Edmar, através de duas sedes, 2 institutos, né? O Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos da Universidade Federal do Ceará, né? Onde é desenvolvido o projeto, onde eu faço o meu doutorado com o projeto, e o Instituto de Apoio ao Queimado, coordenado pelo doutor Edmar, onde atende diversos pacientes com queimaduras. Então, assim, eu não sei como que é aí, né, em Brasília, mas aqui nós temos uma casuística muito grande de humanos com queimaduras. Nós temos um centro de referência de queimados aqui em Fortaleza. Então, assim, realmente a casuística em humanos é muito grande. E o tratamento de queimaduras, apesar de ser uma coisa antiga, é algo que constantemente se renova, constantemente os médicos estão buscando alternativas para melhorar a qualidade de vida desses pacientes, né? Já que realmente eu não sei se algum de vocês já sofreu uma queimadura, mas eu também não, né? Graças a Deus. Mas, assim, dizem que é um ferimento que dói muito, e principalmente porque as trocas de curativo precisam ser constantes, precisam ser diárias. E isso faz com que machuca toda vez, vai limpar, vai tirar o curativo, vai mexer. Então, isso tudo incomoda muito e estava incomodando os médicos que trabalhavam com isso, né? O doutor Edmar, ele é cirurgião plástico, então ele trabalhava diretamente com esses queimados, tá? E a partir dessa parceria do NPDM com o Instituto de Apoio ao Queimado, o IAQ, foi tira essa ideia, né, de utilizar a pele da tilápia para pacientes com queimaduras. Mas não é simplesmente teve a ideia e vamos utilizar. Não é assim que funciona, tá, gente? Se alguém aqui ainda pensa isso, não é assim que funciona. Tá? Então, tem todo um processo até chegar no paciente. Até porque a gente não sabe qual que vai ser a reação desse paciente a utilizar um produto que nunca foi estudado. Então, a gente precisa realmente fazer alguns estudos prévios antes de usar de fato no paciente, tá? Então, por que a pele da tilápia seria uma alternativa como um curativo biológico? Primeiro, pelo baixo custo, né? Baixo custo relativo. Quando a gente fala de baixo custo, gente, é comparado com outros curativos biológicos, tá? Não é, porque baixo custo é muito relativo, depende do que você considera baixo custo. Mas isso aqui é considerado como outros produtos biológicos, de outros curativos biológicos, tá? Por quê? Porque é um material de descarte, e eu quero chamar atenção aqui para isso, porque realmente, ainda hoje, existem pessoas que questionam isso, que acham que, sei lá, a gente vai criar a tilápia para poder matar e usar como curativo a pele, né? Não é assim que funciona, tá? Esse material, toda essa pele, ela ia ser descartada, tá? Ela ia ser completamente descartada. Completamente não, tá, gente? Porque 1% dessa pele é utilizada para artesanato. Apenas 1% da pele que ia ser descartada é usada para artesanato. O restante ia ser tudo lixo. Então, essa pele vem doada, né, da indústria do filé. Tá? Então, já existem os criadores de tilápia, onde a indústria fabrica o filé, né? Prepara o filé para ser vendido, e essa pele é retirada e é descartada. Tá? Então, esse material ele é todo vindo dessa indústria. Então, ele ia ser realmente descartado, tá? Extremamente resistente, já que é usado em artesanato, e ficava esse questionamento. Será que é um material eficiente para curativo? Será que existe alguma vantagem relacionada ao que nós já temos no mercado? Isso tudo precisava ser investigado e estudado, que é o objetivo de uma pesquisa, né, gente? Investigar. Só para mostrar para vocês um pouco do nosso prédio, tá? O NPDM, que é o local onde é feito, nós temos um laboratório onde essas peles são processadas e armazenadas, né? Esse é o nosso prédio lá dentro da Universidade Federal do Ceará. E uma curiosidade, né? A tilápia, ela é conhecida no mundo inteiro como peixe de São Pedro, tá? Se vocês forem em qualquer restaurante, em qualquer parte do mundo que tiver este nome no cardápio, é a tilápia, tá? Porque realmente se acredita que é o peixe que tem abundância lá no Mar da Galileia, é o peixe da multiplicação, tá? E, de fato, assim, por que se acredita nisso? Porque a tilápia, diferente de outros peixes, é um peixe que é distribuído mundialmente e muito bem distribuído, tá? Ele tem em muitos locais do mundo, em grande quantidade.
Então, é um peixe de fácil obtenção, né? Na verdade, a pele é um produto de fácil obtenção, porque é um produto de descarte, né? Apenas 1% vai para artesanato, como eu já falei. Tem um rápido ciclo de produção, por isso também é um peixe de fácil obtenção. Eles têm grande quantidade no mundo todo, né? A reprodução de 4 a 6 meses, né? O ciclo de produção dele. É uma pele rica em colágeno, possivelmente, isso seria estudado, e resistente por ser usado como artesanato. Seria um produto de fácil manejo e preparo, mas aqui eu quero chamar a atenção, gente, esse fácil manejo e preparo, a gente está considerando no laboratório, tá? Pelo pesquisador. Não é fácil manejo e preparo para qualquer pessoa que queira ir na feira, pegar o peixe e tirar a pele e preparar. Não, não é disso que a gente está falando, tá? A gente está falando em relação ao laboratório, comparado também com outros processamentos. Tem excelente aceitação comercial em diversas culturas, né? A tilápia não tem restrição cultural nenhuma de uso dela, como a gente vê que outros animais existem, né? Diferenças em culturas, que não pode utilizar bovino, por exemplo, em determinadas culturas, tá? E ausência de doenças, não se conhece nenhuma zoonose, nenhuma doença que é transmitida da tilápia para o humano. E a partir daí, a partir dessa ideia, né, surgiram os primeiros estudos com a pele da tilápia. Então, inicialmente, lá em 2015, foi feita a avaliação microscópica, o estudo histoquímico e a análise das propriedades tensiométricas da pele da tilápia. Então, o primeiro passo, gente, é estudar o material. Antes de levar, eu sei que a ansiedade é grande para levar para o paciente, quando você tem uma ideia, que pode mudar a vida daquele paciente, mas realmente a gente não pode queimar essas etapas, tá? Então, o primeiro passo, avaliar o produto, né? Então, avaliou a pele mesmo, tá? Nesses quesitos microscópicos, histoquímicos e as propriedades tensiométricas, tá? E nesse estudo, teve como conclusão que as suas características microscópicas são semelhantes à estrutura morfológica da pele humana e tem elevada resistência à tração, tá? E extensão à tração, ou seja, a questão da resistência mesmo, de não rasgar facilmente. Que possibilita a aplicação, tá? E a derme da pele é composta por feixes de colágeno, olha aqui a dúvida que nós tínhamos, né? Será que essa pele é rica em colágeno? Então, nesse estudo histopatológico, né, foi visto que é composta desses feixes de colágeno compactado, longo e organizado, predominantemente do tipo 1, de considerável importância para uso clínico. Isso é de fundamental importância para uma cicatrização. Em seguida, gente, no ano seguinte, cadê 2016, tá aqui, foi feita a caracterização da microbiota da pele e da cavidade oral do peixe, tá? Para que isso? Né? Para ver essa questão de doenças, de risco realmente de contaminação, tá? Nesse estudo, nós tivemos como conclusão a ausência de sinais infecciosos nas amostras de peixe, tá? E que os micro-organismos encontrados nesse estudo consistem em colonização, em microbiota, ou seja, microbiota normal, tá? Daquele peixe. Então, se identificou, né, uma microbiota, então, não infecciosa, fazendo com que a gente tenha a conclusão de que é um produto seguro para o uso, tá? Em 2017, né, já no ano seguinte, foi se avaliado já em cobaias, né? Então, antes de passar para o humano, para o paciente humano, a gente precisa passar pelos cobaias, tá? Então, foi publicado, né, um artigo com o uso da pele de tilápia como curativo biológico oclusivo no tratamento de queimaduras. Mas nesse artigo aqui, gente, ainda era em cobaias, como eu falei para vocês, tá? E aí, é interessante porque de repente alguém pode questionar, Bia, por que nesse artigo já iniciaram nos cobaias com queimaduras? Gente, porque realmente, como eu falei para vocês no início da nossa conversa, é um problema grande que nós temos aqui. A casuística de queimados aqui em Fortaleza, no Ceará, é muito grande, tá? Procurem se informar disso na cidade de vocês, mas aqui é muito grande. E aí, assim, realmente é um problema em que os médicos estavam querendo resolver, tá? Ajudar esses pacientes. E nesse estudo, tivemos como conclusão que ela interferiu positivamente no processo cicatricial, sendo um potencial curativo biológico. Isso daqui, gente, dá total suporte, o suporte que nós precisávamos para usar esse produto, testar esse produto em humanos, tá? E aí, só que antes disso, antes de usar em humanos, precisava ser padronizado o processo de esterilização. Então, ok, foi visto que funciona, mas
beleza, como foi que a gente preparou essa pele? Como foi que ela chegou a esse ponto que ela está agora, que nós estamos testando como curativo em cobaias? Então, precisou padronizar esse processo, até porque um produto, para ser liberado para comercialização, precisa passar por todos os critérios da Anvisa, e esse processamento, e olha que para humanos é muito mais rigoroso, né? Ele precisa ser padronizado. Então, foi feito, antes de ir para humanos, foi feito esse processo de padronização, tá? Em 2018 foi feito o primeiro, primeiro artigo, a primeira publicação relacionada ao método de esterilização, mostrando que o método de esterilização química ou por radiação são eficientes para esterilizar a pele de tilápia. Isso aqui, esse segundo passo aqui é importantíssimo, sem alterar suas características microscópicas ou tensiométricas. Então, gente, o que adianta eu ter um produto que tem aquele resultado que eu mostrei para vocês, porém, se ele passar por um processo de esterilização química X ou Y e por radiação, em radiação de X ou Y, ele alterar suas características? Não vai adiantar de nada, né, gente? Então, realmente precisava ter esse estudo. Tá? E mostrou, nós tivemos como conclusão aqui, né, a partir disso aqui no uso, esse processo, esse método de esterilização já foi todo feito, desenhado para o uso em humanos, né? E esse processo, nós temos a patente dele, tá? Então, em 2018, foi publicada a elaboração de um protocolo para implementação e funcionamento do primeiro banco de pele animal no Brasil, tá, gente? Então, é o nosso primeiro banco de peles que nós temos aqui no país. É esse que nós temos aqui na Universidade Federal do Ceará. De pele animal, tá, gente? Fique bem claro, né? De pele humana nós temos outros. E nesse artigo, né, foi publicado o processo, tá? Mostrando rapidamente aqui para vocês, onde a pele lá é removida do peixe lá na indústria, é transportada para o NPDM, onde ela é processada, é feita a limpeza tanto física quanto química, né? Toda a limpeza grosseira, depois ela é envelopada, embalada em duplo envelope, né, onde ele passa por selagem no fluxo laminar, e depois desse processo, ele já está selado, o envelope já está fechado, ele vai lá para o IPEM, tá, para ser irradiado. E depois volta para cá, para o laboratório, para o banco de peles, onde ele é armazenado e para ser utilizado como curativo, tá? Então, gente, eu quero chamar a atenção para vocês, a atenção de vocês em um quesito importantíssimo, porque muitas pessoas eu já ouvi, assim, depois que surgiu esse boom, né, da pele da tilápia aí, do uso, e todo mundo querendo usar e tal, nós sempre chega para a gente relato de gente pegando o peixe na feira e tentando tratar a pele e utilizando, certo? E aí, gente, qual que é o risco disso? Você não tem controle nenhum de qualidade, né? Nem de microbiota, nem de nada desse produto, tá? Então, o banco de pele, uma exigência, isso daqui não somos nós que estamos dizendo, tá? É uma exigência para o banco de pele, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui o tamanho da exigência. Para a implementação e funcionamento do primeiro banco de pele animal do Brasil, é necessário que ocorra a sua estruturação com exigências técnicas e condições similares às do banco de pele humana. Olha o rigor, tá? Visto que, como o trabalho do banco de pele, dentre outros, é a produção e a distribuição de tecidos a serem utilizados para finalidade terapêutica. Esse processo deve ser realizado de forma segura, atendendo às boas práticas de fabricação e obedecendo aos padrões nacionais e internacionais, a fim de produzir tecidos de qualidade com segurança incontestável. Então, gente, se você não pega um produto que vem de um banco de pele, você não garante essa segurança incontestável, tá? E às vezes você vai, aplica, esse animal pegou infecção, tá lá com um monte de infecção na ferida, eu estou usando a pele da tilápia, o que está acontecendo? Né? Então, será que esse produto ele estava com essa segurança incontestável? Né? Nós aqui garantimos o processamento que é feito nele, tá? Então, a partir dessa elaboração, desse projeto, né, que foi feito em 2018, foi elaborado o primeiro banco de peles, né, de fato, em 2019, tá aqui, ó, aqui no Ceará, tá? E deixa eu voltar aqui, porque teve
Um slide ficou fora de ordem. E aí, gente, o que acontece? O primeiro produto que nós produzimos, né? Fica até redundante, da pele da tilápia era a pele no glicerol, né? Ela era armazenada em glicerol, que era o que mantinha, conservava a pele, tá? Aí, a partir disso, só que era um produto que precisava estar na geladeira, tá? Ele precisava estar resfriado. E também o glicerol, a gente sabe que ele causa dor, ele é agressivo, tá? Numa lesão. Então, assim, ele precisava ser lavado muitas vezes com solução fisiológica para remover todo o glicerol, tá? Hoje, nós não usamos mais essa pele no glicerol. Hoje, nós já fizemos um processo de liofilização, que é, de fato, a desidratação desse produto, tá? Fazendo com que seja um produto extremamente mais prático, porque ele não precisa ser armazenado em geladeira, ele pode ser armazenado em temperatura ambiente mesmo, tá? E ele é desidratado, tá? Então, hoje, a pele de tilápia que é utilizada como curativo é a pele liofilizada, tá? E aí, gente, como que começou? Eu sei que vocês devem estar super ansiosos para saber como que chegou no animal, mas entendam como que aconteceu com humanos, porque depois a gente transfere a pesquisa para o animal, tá bom? O estudo em humanos, então, a gente precisava passar por algumas etapas. Ok, Bia, já padronizaram o processo, já elaboraram o primeiro banco de pele, já testaram em cobaias, viu que foi eficaz, já viu na microscopia que é rica em colágeno, é resistente. Então, agora, podemos ir para humanos, né? Podemos. A primeira fase do estudo, gente, estudo de fase 1, foi terceirizado para a Alergisa, tá? Que é uma empresa que já segue todos os padrões da Anvisa, já está acostumada a ver isso, então nós preferimos terceirizar essa fase, porque eles fazem realmente um estudo alérgico, tá? Eles vão identificar se esse produto não causa nenhuma reação de hipersensibilidade no paciente. Aprovado, né? A partir do momento que ele foi aprovado pela Alergisa, e passamos para o estudo de fase 2. Esse estudo de fase 2 ele foi dividido em 4 etapas, dependendo do grau, né, da gravidade do paciente. Então, em pacientes com queimadura de 2º grau superficial ambulatorial, outro grupo, pacientes com queimadura de 2º grau superficial internado, terceiro grupo, queimadura de 2º grau profundo internado, e o quarto grupo, queimaduras de 3º grau. E o estudo de fase 3 é um estudo de controle da dor. Deixa eu só mostrar aqui para vocês, antes de falar do controle da dor. Um exemplo, tá? De um paciente com queimadura na perna, né? Onde esse curativo foi colocado e ficou por 10 dias sem nenhuma troca. Ele simplesmente, após 10 dias, caiu e observamos que estava completamente cicatrizada a queimadura desse paciente. O que é interessante chamar a atenção aqui, gente? O que chamou a nossa atenção? Né? Chamou a atenção dos médicos que estavam trabalhando, que na época nem estava, né, era só ligado à medicina, não tinha a veterinária aqui ainda. Mas o que chamou a atenção dos médicos? Primeiro, queimadura é um ferimento que o paciente perde muito líquido, né? Geralmente, a ferida, nós temos que limpar todos os dias, porque o que é utilizado aqui como tratamento padrão, vou falar um pouco mais na frente, mas já vou adiantando, é a sulfadiazina de prata, é uma pomada, onde o curativo fica muito sujo. No dia seguinte, ele já fica sujo. Então, tem que trocar todos os dias. E o paciente reclama muito de dor, porque quando tira, tem que limpar. Imagina, limpa isso daqui, né? Tá dolorido. Então, maltrata demais o paciente, tá? E aí, você imagina, o paciente ficou com o curativo por 10 dias, sem precisar daquele sofrimento diário de estar trocando, limpando e fazendo um curativo novo, tá? Vocês percebem a diferença dessa imagem para essa imagem, onde nessa imagem é a pele fresca, assim que nós colocamos no paciente, tá? Assim que o médico aplicou no paciente, a pele fica assim, com um aspecto bem brilhoso, como uma pele de peixe mesmo, tá? Normal. E aí, o que vai acontecer? Ela vai aderir ao leito da ferida, tá? Por um período de uns 24 horas, ela adere ao leito da ferida. E ela dá esse aspecto de ressecado, tá? E ela fica bem dura, parece um plástico. Aqui, ela fica parecendo uma borracha,
tá? É como se fosse uma borracha. E aqui ela já fica como se fosse um plástico duro. E vocês podem observar que ela molda ao membro, tá? Quando ela adere, ela molda. Aqui, ó, ela doou todo o colágeno para a ferida, né? E cicatrizou. Na hora que cicatriza, ela cai, tá? Ela pode cair por 2 motivos. Ou porque cicatrizou de fato, tá? Ou no caso de se tem alguma produção de muito exudato, ela não adere bem ao leito da ferida, tá? Então, nós vamos ver que em alguns casos, queimadura de terceiro grau principalmente, produz muito exudato, ela tem que ser trocada com uma certa frequência, mas não todos os dias como o curativo tradicional, tá? Pode ficar a cada 2 dias, a cada 3 dias, às vezes uma vez por semana, a cada 7 dias, depende realmente, cada caso é um caso, depende da avaliação desse ferimento, tá? Então, o estudo de fase 3 era o estudo de controle da dor, né? Onde os pacientes, eles eram avaliados em relação à dor usando esse tipo de curativo. E foi legal, gente, porque os próprios pacientes, diferente de nós veterinários, né, que nosso paciente não fala o que ele está sentindo, os humanos, eles comentavam que aliviava quando colocava a pele na lesão, né, eles tinham a sensação de alívio. E fora que esse estudo, além do relato dos pacientes, também mostrou que os pacientes com curativo com pele de tilápia usavam bem menos analgésicos do que os pacientes com curativo padrão, tá? Então, o uso de analgésico caía muito, ou seja, eles sentiam menos dor. Tratamento padrão do SUS aqui, como eu falei para vocês, é a sulfadiazina de prata, tá? É uma pomada que já é muito reconhecida por ter um ótimo efeito cicatrizante, tá? Porém, tem alguns contratempos aqui, alguns pontos negativos. Necessita de uma troca diária de curativo, como eu já falei para vocês, o curativo fica muito sujo, muito molhado, então precisa realmente ser trocado, fazendo com que aumente a dor, né? Como consequência, aumenta a dor. Todo mundo aqui, eu imagino que já entendeu por que aumenta a dor nessas trocas diárias, né? Caso alguém não tenha entendido, coloca aí na pergunta. Aumenta o risco de perder líquidos, né? Como eu falei, feridas por queimadura tem muita perda de líquido. Então, tem animal que realmente desidrata, ou animal, no caso, eu estou falando dos animais, né? Mas no caso dos humanos também que desidrata, tá? Aumenta o risco de infecção, lógico, né, gente? Todo dia a gente está trocando ali e ele está tendo contato com o ambiente, né? Com os micro-organismos do ambiente. Aumenta a secreção, né? Já falei para vocês. Curativo fica sujo com odor. Aí, aumenta o trabalho da equipe e aumenta os custos. O custo aqui, gente, é tanto com a equipe, porque tem que ter equipe diariamente fazendo a troca, como de material, né? Bia, então quer dizer que aqui você usa somente a pele da tilápia? É o único gasto de material? Não, tá? É necessário fazer um curativo secundário, principalmente nesse início, assim que a gente coloca a pele, porque ela ainda não está aderida ao leito da ferida. E o curativo secundário vai posicionar ela melhor, vai segurar ali ela melhor, fazendo com que essa aderência aconteça de forma mais eficaz, né, gente? Então, assim, eu continuo precisando usar atadura, eu continuo precisando usar gás, às vezes, né, não sei, depende de cada curativo que eu vou fazer. Mas, enfim, um curativo secundário é essencial. Porém, gente, um curativo secundário que eu faria todos os dias, eu tô fazendo só uma vez, então, obviamente, eu vou gastar menos material. Compreendem isso? Todo mundo tá de acordo, né? Beleza. E aí começaram os artigos, as publicações com uso em humanos. E aí, gente, ó, já foram diversos artigos. Né? O xenenxerto da pele da tilápia, hidrofibra, comprado no tratamento de queimadura de segundo grau em adultos, isso aqui já é humanos. Um relato de caso aqui, ó, na pediatria, tá? Então, uso em humanos, mas em crianças, certo? Outro caso também está em adultos, enfim, diversos estudos em humanos e relatos de casos em humanos foram publicados, tá? Então, a partir disso, a partir desse sucesso, as outras áreas da medicina se interessaram também pelo produto, tá? E se interessaram, inclusive, em desenvolver outros produtos, né? Já teve a modificação como curativo da pele glicerolada para a pele neofilizada. Mas, será que não dá para desenvolver outros produtos que não sejam usados como curativo especificamente, tá? Mas daí, Bia, como assim? Por exemplo, nós temos casos, né, de substituição de membrana timpânica, tá?
prótese para ajudar na questão do tendão, certo? Cirurgias de tendão. Então, assim, existe um outro produto que está sendo desenvolvido que é realmente usada somente a matriz dérmica da pele da tilápia. Então, assim, ela é usada não como curativo, mas como uma estrutura mesmo, tá? Na ginecologia, né, nós tem um médico que ele faz, tem alguns médicos, né, de ginecologia, ele faz reconstrução de canal vaginal para mulheres que nascem com uma doença que realmente ela nasce sem o canal vaginal, tá? E outra área, no caso, a odontologia e, finalmente, a medicina veterinária, tá? O primeiro relato de uso desse produto em animais foi no incêndio que teve lá na Califórnia, lá no início da pesquisa, olha, em 2018, tá? Esse já tinha explodido no mundo inteiro essa ideia de usar a pele. O Brasil está usando a pele de tilápia em pacientes com queimadura, em humanos e tal, não sei o quê. Isso já tinha se espalhado pelo mundo inteiro, né? E aí, lá na Califórnia, teve um incêndio onde ursos e leões da montanha foram queimados lá, né? E entraram em contato com a equipe daqui para poder exportar a técnica. Na verdade, eles queriam exportar o produto, importar, né? No caso, eles queriam importar o produto, mas por diversas burocracias não teve como. E aí o Ceará exportou a técnica para usar nesses animais, né? Então, o primeiro relato de uso, de fato, em animal foi nesse incêndio da Califórnia, onde esses ursos, ele tinha diversos, isso aqui vocês encontram até na internet, tá, gente? Foi realmente, apareceu aqui no G1, né? Então, assim, os ursos, eles sofreram queimaduras, principalmente nas patas, e os veterinários lá relataram que os ursos, eles ficaram mais calmos. Eles ficaram mais calmos quando colocou, diversos curativos já tinham sido tentados, né? E quando ele colocou a pele da tilápia, ele ficou mais calmo. Então, faz a gente pensar em relação ao alívio da dor, né? Beleza. E aí, vamos começar os estudos na veterinária. E surgiu esse questionamento. Em humanos, está sendo usado para queimaduras, porém, na nossa clínica, na clínica veterinária, nós não vemos isso com frequência. A não ser, gente, em caso de um desastre ambiental, como foi esse incêndio na Califórnia, como o incêndio no Pantanal, que teve no ano passado e está tendo esse ano, tá? Então, assim, em casos de desastre ambiental, ok, a gente encontra. Mas na clínica, se tiver alguém aqui que já é formado, que já atende ou que faz estágio em clínica, vocês vão ver que não tem uma frequência muito grande de queimadura na clínica, tá? E aí ficou nessa, vamos usar em queimadura? Só está sendo testado em queimadura. E aí, Bia, você se arrisca a usar em outro tipo de ferida? Eu disse, vamos lá. Ferida traumática é muito comum na veterinária. Então, assim, eu pedi, né, para usar em ferida traumática, tá? Que não necessariamente em queimadura. E para definir a espécie, eu escolhi trabalhar com equinos, porque é uma espécie, eu vou falar mais na frente, né? Aqui, o cavalo, relevância justificativa deste trabalho, por que eu escolhi trabalhar com equino. O equino, ele é muito predisposto à ferida traumática. Eu não sei se alguém aqui já lida com cavalo, e também não sei aí na região de vocês, né? Aí em Brasília, mas aqui, os cavalos, eles aparecem direto com algum ferimento, tá? E fora, outra questão. É muito comum, né, aparecer feridas traumáticas em cavalos, e principalmente a cicatrização no cavalo é muito complicada, né? É muito complicada, muito demorada, tem a questão da facilidade de ter formação de tecido de granulação exuberante, tá? Problemas, o custo, né? O custo de tratamento de ferida. Gente, desde que eu entrei na veterinária, se fala de ver alternativas, descobrir alternativas para tratar ferida em animal, especialmente em cavalo, porque eu estagiei muito com cavalo, porque realmente era um custo muito alto na clínica de equinos, né? Porque gastava muito com material. E, consequentemente, mão de obra, porque precisa de uma pessoa, né? De um veterinário ou de um enfermeiro para fazer isso, tá? E fora o desconforto no animal, o risco de acidente, porque nenhum animal gosta de estar sendo cutucado ali, mexido, aonde está doendo, né, gente?
É um animal grande, então, assim, é um animal que corre o risco de realmente, se ele não for manso, se ele não for acostumado com o manejo, ele acabar machucando a pessoa que está ali manipulando a ferida, né? Então, realmente, sempre foi um problema na clínica de equinos o tratamento de feridas. Então, como eu falei para vocês, a casuística é elevada, depende muito da rotina dos animais, obviamente. Tem animais que tem cavalos que têm mais, né, dependendo da sua rotina, e tem cavalos que têm menos. Mas, no geral, tudo quanto é cavalo tem muita facilidade de ter ferida, né? Então, assim, tem cavalo que é só de hípica, né? Hípica particular, em que um proprietário está ali todo o tempo, cuidando como melhor do que cuida, né, dele mesmo, não tem muito risco, não bate e tal, né? Cada um vive na sua baia direitinho. E tem os animais que vivem, por exemplo, em ambientes que são semi-livres, né? Passam um tempo em baia, outro tempo solto com outros animais, tem cerca, em um piquete com cerca. Então, a gente sabe que a rotina dos é um animal de policiamento, é um animal de corrida, né? Enfim, depende da rotina desses animais e cada rotina predispõe ao maior ou menor número de ferimentos, tá? Mas, principalmente, se os cavalos, eles passam um tempo com outros, existe essa questão da disputa por dominância, por território, né? Que isso pode levar a brigas, né? Pode levar o cavalo também ele se assusta muito fácil, então tem muitos cavalos que se acidentam em cercas por causa disso. Depende da atividade que exerce, como eu falei para vocês. Instalações inadequadas, então cercas quebradas, cercas com ponta de ferro, né? Então, assim, acaba que essas instalações inadequadas fazem com que o animal também fique mais fácil, mais vulnerável a ferimentos. O manejo, né? O cavalo, a gente sabe que é um animal que se assusta muito fácil, é um animal que, apesar do tamanho, ele é muito frágil. Então, quando você vai palanquear um cavalo, por exemplo, tirar ele da baia, para deixar ele em algum canto para poder você tratar esse cavalo antes de usar, você precisa estar atento aonde você está prendendo esse cavalo, se tem local onde para ele se machucar ao redor, tá? Se tem batente, enfim. Então, tudo isso você tem que pensar em todas as possibilidades. Se esse cavalo se assustar, qual que vai ser a reação dele, onde ele pode bater, né? Então, esse erro de manejo acontece muito, porque as pessoas não se preocupam tanto com isso, tá? Então, é uma espécie extremamente suscetível a acidente. É por isso que eu escolhi trabalhar com ela, né? Fora que outra problemática, gente, é o grau de contaminação da lesão. A gente sabe que o cavalo, por mais bem cuidado que seja, o ambiente natural do equino não é um ambiente limpo, tá? Geralmente é um ambiente que tem contato com areia, ou tem contato com a maravalha, né? Então, assim, é um ambiente que é naturalmente, fora que as lesões dos cavalos são muito comuns, sejam nos membros, tá? Então, assim, a contaminação está muito próxima ali ao solo, a contaminação é muito grande, né? Alto índice de perda cutânea, a gente sabe também que, principalmente feridas nos membros, não tem como a gente fazer, dificilmente dá para a gente fazer uma sutura ali para cicatrizar por primeira intenção, né? Geralmente a gente tem que deixar para cicatrizar por segunda intenção, como ferida aberta, né? Porque tem muita perda cutânea, não consegue aproximar as bordas, tá? Busca por alternativas simples e de baixo custo, como eu falei para vocês, a clínica de equinos está sempre buscando por essas alternativas simples e de baixo custo, porque realmente é muito difícil de tratar um animal, e um cavalo, e é um tratamento caro, né? Isso comparado com as abordagens terapêuticas de rotina, que são abordagens trabalhosas, caras, tá? E que levam muito, tem que manejar o animal todos os dias, então é um risco tanto para o paciente quanto para o veterinário. O tecido de granulação exuberante, gente, é um problema, né? A gente sabe que o cavalo ele tem muita predisposição à formação de tecido de granulação exuberante, isso atrapalha a cicatrização, né? Se não remover, se esse tecido não for removido frequentemente, na ferida não vai cicatrizar, tá? Não sei a questão, como é que é aí, tá? Em Brasília, mas aqui em Fortaleza nós temos muito caso de abronemose cutânea. Então, assim, é importante a gente observar, gente, que o animal está com a ferida, né? O cavalo está com uma lesão, eu vou avaliar somente aquela lesão. Não, você tem que avaliar o cavalo como um todo.
que levou, qual o motivo daquela lesão? Por que ela não está cicatrizando? Né? Será que esse animal está com a bronlemose? Será que esse animal tem algum problema sistêmico, algum problema endócrino, algum problema que não está facilitando o processo de cicatrização? Tá? Porque, gente, se ele tiver qualquer problema sistêmico, ou no caso de uma abronemose, por exemplo, cutânea, não adianta você estar colocando medicamento, não adianta você estar colocando curativo, não adianta você estar... Se você não tratar o problema sistêmico, tá? Então, realmente, sim, você precisa investigar, precisa avaliar o paciente como um todo, não só aquela ferida, tá? Então, como eu falei para vocês, né? A formação excessiva do tecido de granulação, ele prejudica a cicatrização, impede a contração da ferida e a epitelização. A cicatrização nos membros locomotores dos equinos é mais lenta devido a diversos fatores, como facilidade de contato com sujeira, a contaminação é muito alta por causa da localização mesmo, tem pouco tecido, né, que não impede a aproximação das bordas, tem menor vascularização ali, então realmente nos membros é realmente mais difícil e é mais comum nos cavalos. Então, o objetivo do meu estudo em cavalos com a pele da tilápia era avaliar a eficácia da utilização da pele de tilápia do Nilo como xenenxerto no tratamento de úlceras traumáticas em equinos, comparada com o curativo oclusivo de sulfadiazina de prata. Então, eu usei aí um tratamento padrão, né, para fazer essa comparação, tá? A metodologia que eu utilizei, tá? Eu utilizei os animais provenientes da cavalaria da polícia, certo? Que eram atendidos com feridas acidentais, então, mesmo sendo uma pesquisa, mesmo sendo um estudo, eu não provoquei as feridas, tá? Eu esperava a casuística acontecer. Eles continuavam no seu alojamento de costume, na sua alimentação de costume, eu não mudei nada, certo? O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética, usava tanto macho quanto fêmea e raças, né, mistas, raças realmente sem raça definida, e de 5 a 15 anos e um peso entre 450 e 600 quilos, tá? Então, ou seja, eu não usava outro, né? A pele da tilápia foi adquirida do banco de peles, né? Passado pelo processo de esterilização que eu já conversei com vocês. E o possível desfecho, o que a gente espera, né? Esse material não foi publicado ainda, né? Porque eu estou terminando o meu doutorado, isso aqui é material do meu doutorado. Mas o possível desfecho, o que a gente acredita, né, com essa pesquisa, é que o objetivo seja alcançado, né, gente? Que o curativo oclusivo com a pele da tilápia seja eficaz no tratamento de úlceras acidentais em equinos, comparado com o tratamento com sulfadiazina de prata pomada. Sendo assim, reduz o custo do tratamento e a mão de obra e proporciona maior conforto ao animal. Gente, eu quero chamar a atenção aqui para uma coisa. Quando a gente testa um produto, quando a gente, não sei se alguém aqui já é de iniciação científica, se vocês gostam de pesquisa ou não, mas para quem for para pesquisa aí, o que acontece? Quando a gente testa um produto, ele precisa ser igual ou melhor ao que nós já temos no mercado como o tratamento ouro, como aquele que é comprovadamente eficaz, certo? Então, vamos supor, tá, certo? Que nesse resultado, eu não estou falando do resultado do meu trabalho, tá, gente? Até porque, como eu falei para vocês, eu não cheguei ao fim ainda. Mas vamos supor, eu já vi que é eficaz para cicatrização, certo? Isso aí eu posso dizer para vocês. A pele de tilápia é eficaz para cicatrização. Mas, Bia, é mais eficaz do que a sulfadiazina de prata? Ou é igual? Não sei ainda, né? Porque nós estamos na fase estatística. Porém, mesmo que seja igual, gente, mesmo que seja igual, se é igual ao tratamento padrão, então comprova a eficácia, certo? Na cicatrização. Já tem vantagem por reduzir o custo, porque é um curativo que pode ficar mais tempo no animal, reduz o custo tanto de material como de mão de obra, tá? E isso faz com que o animal se sinta mais confortável, porque não tem que estar trocando curativo todos os dias. Então, só isso, gente, bem entre aspas, já é uma grande vantagem, tá? Mesmo que a eficácia na cicatrização seja equivalente ao que nós já temos no mercado, ele reduzindo o custo, com mão de obra, com o material e dando maior conforto para o animal, isso já é uma grande vantagem, tá? Então, só mostrar para vocês o meu caso piloto, né? O caso em que nós começamos, que nós desenhamos o estudo, tá? Foi o caso do Silverado, que foi o cavalo que nós escolhemos. Nessa época aqui, gente, nós ainda não tínhamos
padronizado as feridas nos membros, certo? A gente não tinha padronizado um local, então, como eu disse, né, ele é um caso piloto, foi o primeiro animal que nós observamos, né? O doutor Edmar foi na cavalaria comigo, nós avaliamos os animais com ferimentos, escolhemos um para ele me treinar, me mostrar como que é feita a aplicação da pele da tilápia, tá? Como ele que aplicava em humanos, né? Ele que sabia e ele acabou indo para me treinar. O Silverado, ele era um paciente da espécie equina, macho, nasceu em 1995, então era um cavalo já idoso, né, já velho da cavalaria, ele já estava afastado devido a uma lesão traumática na região da garupa, que era essa lesão que nós íamos tratar. Pertencente ao regimento de polícia montada, ele estava trabalhando apenas no projeto de ecoterapia, então ele já estava aposentado do policiamento, por ser um cavalo super tranquilo, ele estava sendo usado na ecoterapia. Mas estava afastado também por causa da lesão, certo? Para o protocolo, gente, precisa avaliar o seguinte, que protocolo, Bia? Para usar a pele da tilápia, não é qualquer ferida que já está no ponto de eu colocar a pele da tilápia, não, tá? Primeiro, eu preciso verificar se a ferida está limpa, e esse limpo aqui, gente, não é só lavada, não, limpo de sujidades, não, certo? É limpo em relação à necrose, a tecido morto ali. Tá, então, é necessário a limpeza cirúrgica nessa ferida? Em qual momento pode ser aplicada a pele de tilápia? Quando a gente tirar realmente toda essa necrose, tá? Se a ferida estiver com necrose, ela precisa ser limpa, às vezes precisa de passar por mais de uma limpeza cirúrgica até ela estar realmente no ponto de aplicar a pele da tilápia. A lesão não pode estar sangrando, não pode ter exposição de tecido ósseo, tá? Não pode ter, ela precisa ser uniforme para que a pele de tilápia tenha o contato direto com a lesão, porque se tiver depressões, né, ela não vai ter o contato direto. É necessário um curativo secundário, como eu falei para vocês lá quando eu estava apresentando em humanos, né? Sim, é necessário, porém, tem regiões que são extremamente difíceis de fazer um curativo secundário. No caso aqui, é uma lesão na garupa. Como que eu vou fazer um curativo secundário numa lesão na garupa, tá? E o manejo desse paciente no pós-operatório, como que vai ser? É um paciente que ele não pode arrancar o curativo, o cavalo ele tem o hábito de despojar na areia, né? Numa lesão na garupa, como que faz? Ele tá com curativo e ele vai rolar no chão, né? Então, nós da veterinária temos esse grande desafio, gente, de acordo com a espécie. Eu tive a experiência de aplicar a pele da tilápia em diversas espécies já, né? Espécies silvestres, na missão que a gente fez lá no Pantanal no ano passado. E, assim, cada espécie tem a sua peculiaridade, o seu hábito, a sua rotina, e você tem que adequar o seu curativo ao hábito dessa espécie mesmo, tá? Então, assim, é extremamente difícil. E fora que não só a questão da própria espécie, né, dos seus hábitos normais, como a questão do temperamento do indivíduo, tá? Não falando somente em espécie, mas falando do indivíduo em si. Porque já teve cavalo que eu apliquei a pele e o cavalo simplesmente arrancava. Ele arrancava porque estava doendo? Não, ele arrancava porque ele arrancava tudo. Qualquer curativo que eu colocasse ali, ele arrancava porque ele era um animal que era realmente chato nesse aspecto, né? E aí, o que eu faço? Né, eu procurei alternativas, né, de colocar ele palanqueado todo o tempo, soltar só na guia, ficar andando com ele, depois palanquear de novo para ele não ter acesso ao curativo. Enfim, a gente vai usando a criatividade e buscando alternativas para poder usar de acordo com esse paciente, tá? E aqui, gente, olha, vocês vão ver como que tá a ferida do Silverado naquele dia, no dia 1, né? No dia que nós escolhemos ele para ser o meu animal piloto, o animal onde eu ia treinar a aplicação, onde eu ia aprender, certo? Só um minuto. Essa ferida, gente, dá para ver, obviamente, que ela está assim muito contaminada. Está muito suja, tanto suja de sujidade mesmo, precisa ser lavada, quanto suja de tecido morto aí, né, gente? Olha aqui, isso tudo aqui é necrose, isso aqui é uma ferida feia, né? Nós que gostamos de tratar ferida, né? Eu adoro ferida, a gente não aguenta ver isso aqui,
né? Então, a ferida ela precisava passar por uma limpeza cirúrgica, tá? Não dava para aplicar a pele de tilápia aqui ainda, né? Então, assim, aqui ela passou pela limpeza física, né? Limpeza ali com clorexidina e tal, já deu uma avivada aqui no meio. E depois ela passou por uma primeira limpeza cirúrgica. Porém, gente, olha a diferença, tá? Bia, aqui já pode aplicar a pele? Não, certo? Aqui ainda não pode aplicar a pele, porque ainda tem tecido morto aqui, certo? Ainda tem tecido morto, então... E aí tá sangrando muito, eu teria que parar essa hemorragia, fazer a hemostasia bem feita, e não pode, certo? Aqui ainda não estava no ponto. Esse cavalo, eu precisei fazer 3 limpezas cirúrgicas com intervalo, era dia sim, dia não, tá? Dia sim, dia não, fazia essa limpeza cirúrgica, obviamente, ele era sedado, tá? Anestesia local, isso aqui antes que alguém pergunte, né? E aí, após uma terceira limpeza cirúrgica, isso aqui foi antes da terceira limpeza cirúrgica, esse tecido amarelo aqui, gente, isso aqui é necrose ainda, tá? Necrose não é só aquele pretão, não, certo? Isso aqui se chama esfacelo, também é tecido, isso aqui tudo tem que ser removido, tá? E aqui estava a ferida bonita. Isso é uma ferida bonita, né? Isso é uma ferida linda, aquela ferida bem vermelha, né? Bem viva. Isso é uma ferida bonita, tá? E aqui ela já estava apta a receber a pele, tá? Deixa eu ver aqui. Após a limpeza, sim, deixei a ferida descansar, né? Após a limpeza com clorexidina, já removi todo o tecido, o esfacelo. E aqui, como eu falei para vocês, gente, é um local extremamente difícil de colocar um curativo secundário, extremamente difícil. Nós tivemos, a opção que nós tivemos, né, o doutor Edmar me apresentou um curativo que ele usa em humanos, né, que é o curativo de Brown, que esse curativo ele é suturado na pele, tá? Que foi a única forma, ou então tinha que fazer uma calça para o cavalo, né? Que seria mais complicado aqui. Mas, e mesmo assim, se fizesse uma calça, uma roupa e tal, ela podia ficar fazendo fricção na pele e podia tirar. Então, o que acontece? Até essa pele aderir ao leito da ferida, ela podia cair, certo? Então, nós suturamos essa pele na pele íntegra do animal, certo? E depois colocamos o curativo de Brown, que é feito com compressas, onde, não sei se vocês conseguem ver, mas em 4 pontas aqui, o fio era maior, tá? Então, esse fio aqui era maior, esse fio aqui era maior, aqui era maior e aqui era maior. Por quê? Porque daí depois eu colocava a compressa e amarrava essas pontas maiores, tá? E ainda assim dei alguns pontinhos aqui nas pontas do curativo, tá? Na pele íntegra do animal. E aqui no dia 6, tá, gente? 6 dias depois de colocado o curativo de Brown, eu removi o curativo para ver como que estava a pele de tilápia, e vocês observam secreção aqui? Acúmulo de secreção, né? Ó, bolsas de secreção. Isso daqui, gente, faz com que a pele ela não vai conseguir aderir ao leito da ferida, certo? Ela não consegue. Aqui você tem uma aderência, certo? Aqui no meio tem uma aderência ao leito da ferida, mas aqui não, ela começa a rasgar toda, certo? Então, fiz uma limpeza, né? E aí, com essa limpeza mesmo, a pele já foi caindo, onde ela não estava aderida, ficou esses 2 pedaços, mas que também depois caiu. Mas o que é interessante observar, gente? Em 6 dias, olha a evolução da borda dessa ferida, tá? Olha a retração que teve nessa lesão, que antes não tinha, certo? Então, assim, já teve, esse animal estava com essa lesão já há muito tempo, era uma lesão muito antiga e não fechava, né? Então, aqui com 6 dias, nós tivemos uma evolução muito boa, tá? E aí, tivemos a segunda aplicação da pele de tilápia, fizemos a mesma coisa, tá? Só, gente, que eu cometi um erro. Eu cometi um erro porque eu levei esse animal lá para a enfermaria para fazer um novo curativo, e não deixei o animal livre por um tempo, porque você pensa assim, poxa vida, tá tão bonito aqui, ó, tá tão bonito, teve retração de ferida, se eu soltar esse animal, ele vai se jogar no chão, na areia, rolar, vai
escarificar tudo aqui, sujar e tal, não sei o que, você fica com pena, né? Porém, isso não é uma necessidade do cavalo. Esse cavalo estava na baia, certo? Na baia por esses 6 dias. E assim, eu comecei a passear com ele, saía todos os dias, andava com ele na guia e tal, mas assim, a baia também com um piso duro, né? Então, esse cavalo depois ele teve problema no casco, que a gente teve que tratar, tá? Por causa de manejo mesmo, mas tudo isso foi aprendizado, né? E aí, fiz o novo curativo, certo? O curativo de Brown. Só que no dia 10, apenas 4 dias depois, os imprevistos começaram a acontecer. O Silverado já estava de saco cheio de eu deixar ele na baia, né? Já estava de saco cheio, já estava cansado, querendo deitar. Você vê que ele estava molhado aqui, né? Porque ele deitava no chão. E aí, o curativo caiu porque o Silverado fugiu da baia, rolou na areia, despojou. Então, quando ele despojou, gente, você imagina, um cavalo desse tamanho, muito peso, né? Então, assim, por mais que estivesse suturado aqui, ele arrancou tudo. Inclusive, o ponto rasgou a pele dele. Onde estava a pele íntegra, que estava o ponto, rasgou tudo, tá? E aí eu coloquei a observação de incluir o despojamento a cada troca de pele, além dos passeios e banhos diários, tá? Para tentar dar uma relaxada nele, fingir que não estou vendo, estou trocando o curativo, deixa ele solto, deixa ele rolar, depois eu lavo a ferida. É o jeito, tá? Então, gente, o que eu estou chamando a atenção para isso é grandes animais, né? Vou trabalhar com grandes animais, vocês precisam incluir no planejamento de vocês os hábitos do próprio animal, tá? Mas vocês podem observar aqui a grande evolução, do dia 19, que foi o dia 1, certo? Para o dia 12, tá? Menos de um mês depois, olha a diferença da ferida, tá? Aqui, você pode ver as marcas, né, dos pontos onde rasgou, onde ele tirava. Depois, esse cavalo me deu tanto trabalho, gente. Depois ele aprendeu que conseguia tirar com a boca, certo? Daí ele começou a te arrancar com a boca o curativo. E daí eu coloquei um colar, a gente fez um colar improvisado, mas esse colar aqui era com cano PVC, daí ele tacava na parede e quebrava o colar. Aí foi feito colar de madeira para ele não virar a cabeça, mas o colar de madeira era muito pesado e deu edema de pescoço. Enfim, foi uma novela com esse cavalo, certo? Até que eu desisti de fazer o curativo de Brown, certo? E comecei a colocar a pele com cola, aquelas colas adesivas instantâneas, tá? Colocava com cola, mas aqui, até dá para ver essa marca aqui, gente, era da mordida dele. Ele coçava, que mordia, arrancava pedaço da lesão, certo? E aí dava necrose, obviamente, eu tinha que fazer uma raspagem aqui, uma limpeza, né? Um debridamento do ferimento, né? Mas vocês conseguem observar, gente, olha, que em janeiro, né, 2 meses depois, ele já estava bem menor. Lembra que no início eu usava 4 peles completas. Aqui eu já estava usando 3, olha. 4 fragmentos de pele completo eu usava. Né? Aqui eu já estava usando 3. E aqui, olha, o tanto que diminuiu. Eu já estava usando 3 metades, né? Era uma pele e meia, tá? O tanto que diminuiu. E aqui, gente, aqui foi meus olhos brilharam quando viram isso aqui. 24 horas depois, eu não estava mais colocando curativo secundário, eu deixei e só fiz com que ele... vou deixar para ver quanto tempo que isso aqui vai aderir. Menos de 24 horas depois, na verdade, gente. Tá, por aí, certo? Perto de 24 horas. Eu colei somente com cola, adesivo instantâneo, e no outro dia estava assim, sem secreção, perfeitamente aderido, lindo. Isso daqui é o que a gente quer. O curativo, assim, é perfeito. É como estava na perna daquela pessoa que eu mostrei para vocês no início da palestra, certo? E aí, assim, eu fui fazendo até que o Silverado resolveu se irritar de novo. Resolveu se irritar, a fase de cicatrização que coçava muito, ele arrancava, rolava na areia, fugia da baia, eu ia, limpava, aplicava de novo, aderia, e ele fugia de novo, até que um dia eu peguei ele desse jeito. Coloquei ele no redondel,
para poder, enquanto eu fazia o curativo de um outro cavalo, só para ele, já que eu ia trocar mesmo o curativo, coloquei no redondel para ele ficar solto, livre, rolar na areia, enfim, se divertir, mas ele pulou a cerca do redondel. E eu fui pegar ele lá no meio do mato, né? Então, assim, ele realmente se irritou, enfim. Mas o que a gente pode tirar disso? E é um cavalo que até não conseguia cicatrizar, a gente continuou com o tratamento convencional, limpando todos os dias, mas realmente é um cavalo que deu muito trabalho por causa dele mesmo, né? Enfim, o tratamento prolongado demais. Mas, enfim, por causa dele, nós precisamos padronizar o protocolo, tá? Como era um trabalho de doutorado, nós precisávamos de um N satisfatório, porém tinha um problema aqui, tá? Como eram feridas acidentais, eu ia precisar ficar esperando a casuística, isso atrasou muito o meu estudo, tá? Mas, ok, deu certo, finalizamos o N, e padronizamos que seria ferida no membro por causa, né, gente, por motivos óbvios, na garupa seria impossível. Porque é permitido fazer um curativo secundário, né, no membro é bem mais fácil, padronizamos uma ferida de mais de 5 centímetros de diâmetro, porque teve outro cavalo que eu peguei menor do que isso, e antes da segunda biópsia já tinha fechado. O tempo de observação padronizamos em 2 meses, fizemos análises histopatológicas, né, as biópsias, para poder avaliar o que estava acontecendo ali no tecido, e os imprevistos ainda acontecem, tá, gente? Não se enganem, como eu falei para vocês. Tinha cavalo que arrancava com a boca o curativo, e eu precisava ver formas para que ele não tirasse. Então, assim, a gente precisa usar muito a criatividade. Na veterinária, a gente precisa usar a criatividade, não tem por onde escapar. Publiquei um relato de caso, tá, de um dos meus primeiros animais, do meu estudo, né, do Horizonte. Esse era o cavalo Horizonte. Ele, inclusive, eu quis publicar dele porque ele já faleceu, inclusive. Ele também era velho, ele era mais velho do que o Silverado, ó. Ele era de 92. Era um animal que ele serviu muito para a cavalaria, serviu muito para a ecoterapia. Então, assim, a cavalaria tinha muita gratidão por ele. E ele participou do meu estudo. Ele morreu depois, que eu já tinha terminado o tratamento nele, né? Morreu depois por causas naturais, tá? E aqui publiquei o relato de caso dele, mostrando a lesão, né, que cicatrizou 42 dias depois. O tempo de observação, gente, era de 2 meses, ou seja, fechou antes do meu tempo de observação, né? E aí, o que é interessante também no Horizonte é que a aplicação da pele de tilápia, coincidentemente ou não promoveu, não favoreceu o crescimento de tecido de granulação exuberante. Porque a gente sabe, né, gente, que o tecido de granulação ele é essencial para a cicatrização, tá? Ele precisa acontecer. Mas o cavalo, ele tem isso em excesso, tá? E a pele da tilápia, não, nesses animais que eu usei a pele da tilápia, não teve crescimento de tecido de granulação exuberante, coincidência ou não, não sabemos. Então, aqui mostrar para vocês, já para finalizar, né, alguns outros casos de aplicação, só para vocês verem, né, como que fica, tá, depois de aplicado, aqui eu tirei o curativo secundário e a pele estava completamente aderida ao leito da ferida, isso é perfeito. E agradecemos aos parceiros, né, aos nossos parceiros de pesquisa, ao projeto Pele de Tilápia, sigam no Instagram, tá, gente, o projeto Pele de Tilápia. Lá no início da apresentação tinha o meu Instagram também, eu vou colocar aqui de novo para vocês verem. E é isso. Obrigada mais uma vez pelo convite, espero que tenha esclarecido, né, um pouco sobre a pesquisa, e estou aberta aí para as dúvidas, tá? Deixa eu colocar aqui, ó, o meu Instagram profissional é esse aqui, Prof. Beatriz Odebrecht, Beatriz com H mesmo, tá, gente? Não é erro de digitação, não, certo? E vocês podem estar entrando em contato com a gente por essas 2 vias, tá ok? E é isso, deixa eu voltar lá para a tela de vocês, para ver vocês, tá? Estou aberta aí aos questionamentos. Tem perguntas? Estou vendo aqui, acompanhando pelo celular, que o chat tá bombando aqui, né?
Mas eu acho que o Eduardo vai ler as perguntas para mim, né, Eduardo? Eduardo, eu não estou te escutando, tá? Ah, sim. Estava desligado o microfone. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer muito pela sua disponibilidade em participar do nosso evento. Palestra foi incrível a palestra. E antes de seguir para as perguntas, eu aviso que o link para o formulário de presença já está disponível no chat. Aí eu vou pedir a Jéssica para projetar a primeira pergunta. Por favor, Jéssica. A Letícia perguntou por que essa prevalência de queimaduras em Fortaleza. Letícia, eu realmente não sei, né? É da área de medicina em humanos e eu não fui atrás de saber realmente por que a casuística é tão grande aqui, não. Mas nós temos, inclusive, aqui em Fortaleza, nós temos um hospital referência no país, né, para queimaduras, né, que é o IJF, né, que a gente chama, Instituto José Frauto. Então, assim, nós temos hospitais aqui de referência no país inteiro para tratamento de queimaduras, né? Mas realmente eu não sei te dizer por que as pessoas aqui se queimam tanto, não. A segunda pergunta é da Natália. Ela pergunta que outros materiais você acredita que poderão ser usados em benefício do tratamento de feridas na medicina veterinária futuramente? Como assim outros... Hoje eu falo da pele da... Hã? Eu acredito que seja nessa mesma linha, né, da pele de tilápia que se... Ah, tá. Outros produtos feitos da pele de tilápia, né? Sim, porque o que vem depois disso a gente não tem como saber, né? Mas, assim, da pele de tilápia, realmente eu citei alguns casos, né, no início da apresentação. Por exemplo, a ortopedia está usando em casos de articulação, cirurgia de articulação, de tendão, né, como se fosse um substituto do tendão, por exemplo, substituição de membrana timpânica, tá? Reconstrução de canal vaginal, tela para hérnia, né, hérnia umbilical, por exemplo, está sendo também elaborado tela para hérnia a partir de pele de tilápia. A gente tem inúmeras utilidades, né? Esse outro produto que a gente chama de scaffold, que é o nosso produto mais novo desenvolvido, né? Tem também as pomadas, tá, gente? A extração do colágeno para a pele de tilápia está sendo feita pomada também. Mas pomada de colágeno já tem muito, né, no mercado. Mas, assim, o scaffold, que é o outro produto, que é essa matriz, né, usada apenas a matriz extracelular, ela está sendo utilizada para esses diversos... Está sendo estudada, né? Não é utilizada, está sendo estudada para esses diversos usos que eu citei aí, tá? E aí, gente, por enquanto está sendo testado em humanos, mas nada impede da gente testar futuramente, usar em um hérnia umbilical e um animal, tá? Ok. Próxima pergunta da Jéssica. Ela pergunta por que ainda é pouco utilizado na veterinária a pele de tilápia. Você acredita que é uma técnica com grande potencial? Acredito sim, Jéssica. É uma técnica com grande potencial. É pouco utilizada porque ainda está em fase de pesquisa, ainda não está sendo comercializada, né? Então, assim, ainda é um produto, apesar de nós já termos a patente, está desenvolvendo outros produtos e tal, mas ainda é tudo a nível de pesquisa. Né, a partir do momento que isso for liberado no mercado, está sendo já conversado com algumas indústrias para poder ver essa questão, né? Nós estamos à disposição aí de negociação com a indústria para comercialização. Acredito que quando começar a ser comercializado, vai ser usado muito, tá? Por enquanto, ainda tem muita limitação por ser caso de pesquisa, né? A próxima pergunta é da Amanda. Ela pergunta, a pele de tilápia tem alguma interferência na formação de tecido de granulação exuberante nas partes distais dos membros, diminuindo ou aumentando as chances de ocorrer? Eu acho que a Amanda perguntou isso antes de eu ter explicado agora no final, né? Que eu falei sobre o caso do Horizonte, que eu publiquei, né? Sim. Que realmente, assim, coincidentemente ou não, os casos em que eu apliquei não teve formação de tecido de granulação exuberante.
né? Então, assim, é algo que precisaria ser, como o meu estudo não cabe tudo isso, né? Então fica esse questionamento, né? E a ideia da pesquisa é essa, né? Uma pesquisa soluciona um problema e no final a gente termina com outra pergunta, né? E de repente essa é outra pergunta. Tá, próxima pergunta da professora Rita. Quando vocês processam a pele de tilápia antes da esterilização, faz um processo de secagem? Ainda continua enviando para o INPE para esterilização por raios gama? Sim, ela ainda está indo para o IPEM, certo? Ainda está fazendo esse processo de radiação lá no IPEM. E essa secagem, no caso, ela é liofilizada, né? Hoje, a pele que nós estamos usando, ela passa pelo processo de liofilização. Próxima pergunta da Jordânia. Quais foram as suas maiores dificuldades em relação à aplicação? Ela fala que ela é voluntária no projeto de pesquisas em feridas de cães no IFP. Que legal, Jordânia, muito legal. Minha maior dificuldade é em relação à espécie mesmo. As espécies que eu apliquei, tá? A minha maior dificuldade é lidar com o animal. Porque, por exemplo, lá no Pantanal, nós tivemos a experiência de aplicar em anta. Só que a anta é um bicho que entra na água. E aí, como que faz? Para poder colocar esse curativo e o animal entra na água, se tiver qualquer brecha que a água entrar ali embaixo do curativo, pode arrancar tudo, que foi o que aconteceu, né? Nós tentamos fazer um curativo todo selado, mas a cola, com o tempo em contato com a água, soltou. E aí, né? Aí teve outro caso que a gente aplicou em uma cobra, uma serpente, a serpente rasteja. Quando ela rastejar, e aí, vai arrancar o curativo, né? Então, assim, a minha maior dificuldade, o próprio cavalo, que eu falei para vocês, inúmeras dificuldades que eu tive aqui com o cavalo, né? Então, nossa maior dificuldade, que eu digo assim, relacionada à medicina veterinária, comparado com a medicina humana, é principalmente isso de a gente estar lidando com o animal, tá? Porque, assim, com o humano, o médico fala, olha, tá aqui o curativo, você tem que deixar esse curativo por tanto tempo, não pode molhar. Eu acho que deu uma travada aí. Não pode molhar, e a gente espera que a pessoa vai obedecer, né? Pelo menos é isso que naturalmente se espera, né, do ser humano. Já o animal não adianta você falar isso para ele, né? Então a gente tem que ver alternativas realmente para poder isso funcionar direitinho. Tá, ok. Próxima pergunta. Beatriz, você acredita que esse tratamento venha a ser utilizado futuramente para cicatrizar lesões advindas de mias ou sarnas e também para outras espécies? Olha, Esdras, né? Seguinte, se a causa primária não for traumática ou uma queimadura, precisa resolver a causa primária, tá? Então, assim, não adianta eu colocar numa lesão, um curativo biológico numa lesão por sarna se eu não tratar o agente, se eu não tratar o ácaro, tá? Então, assim, é como uma pomada cicatrizante. Você vai passar ali, mas vai resolver se você não acabar com o ácaro? Não vai, tá? A miíase eu preciso também matar ali, né? Preciso tirar a causa primária e depois ficou somente a lesão, aí ok, tratar como um curativo normal, tá? E se pode ser usado em outras espécies, né? Eu vi agora a pergunta. Como eu disse, né? O meu trabalho é em cavalo. Trabalho é em cavalo, mas nós já estamos aplicando em outras espécies, sim, a nível de pesquisa, tá? E teve a missão lá do Pantanal, em que a gente teve a oportunidade de aplicar em animais silvestres, né? Ok, a próxima pergunta, a professora Rita, ela pergunta quando vocês processam a pele... Já foi. Já foi. Próxima pergunta. Qual a cola vocês usam no curativos? Não provoca alguma irritação? Não. A cola, assim, né? Nome comercial, cola Super Bonder, essas colas aí que tem, enfim. Não sei nem se pode falar nome comercial, mas enfim, a mais conhecida é essa. Essas colas de adesivo instantâneo mesmo, não provoca irritação, que são as mesmas colas que são usadas para
em algumas suturas que não são feitas com ponto, né? E na medicina humana usa muito, né? Por causa de cirurgia plástica, de não ficar cicatriz e tal. E na medicina veterinária já tem se utilizado bastante essa cola para fazer a parte de sutura mesmo, tá? A próxima pergunta se por que não é utilizado em potros o uso da pele de tilápia pode ser usado em outros filhotes. Samara, na verdade, assim, foi porque na minha pesquisa eu não incluí potro, certo? Mas, assim, basicamente, gente, nós não tivemos, até hoje, em todas as espécies que nós aplicamos, nós não tivemos nada de reação adversa. Nada, certo? Nada. Tudo foi relacionado ao próprio hábito da espécie. Então, eu não coloquei potro no meu trabalho porque eu não queria mais problema para mim. Certo? Então, assim, você imagina, o potro é um animal extremamente ativo, extremamente incomodado com tudo. Fora que dificilmente, né, pelo menos espera-se que dificilmente um potro se machuque tanto. Mas ok, não é impossível, né? Até acontece. Mas assim, eu vou colocar um potro que não passou ainda pelo processo de doma, não passou, então, enfim, como era o nível de pesquisa, eu realmente padronizei para ser animal adulto, tá? Mas isso não significa que não possa usar, não, certo? Na verdade, assim, a gente, como até hoje não teve problemas de reação, o que faz pensar que não é nem muito a espécie que você tem que ver, é a lesão. Se a lesão está apta a receber a pele da tilápia. Se for uma lesão que não tem um fator primário, né, uma sarna, como alguém colocou aí, dá para usar como curativo. A próxima pergunta é do André. Em feridas mais profundas com exposição óssea, você acha que pode ser utilizar a pele de tilápia ou seria melhor o uso de algum curativo que promova o tecido de granulação mais rapidamente? Ótimo, André. É uma pergunta bem importante, inclusive. Com exposição óssea, eu falei isso também no início da palestra, com exposição óssea, cartilagem, não é interessante colocar, certo? O curativo, porque vai ter, primeiro que não vai ter aderência nessa região e pode ter muita formação de exudato, certo? Então, o que a gente indica nesses casos? Primeiro, granular, para cobrir aquilo ali, deixar uma ferida bem plana, certo? E granular. E aí, depois disso, sim, aplicar a pele da tilápia para acelerar o processo de cicatrização e diminuir as trocas, né, de curativo. A próxima pergunta da Laura. Ela pergunta, mesmo seu trabalho tendo foco em equinos, teria alguma pesquisa onde se utiliza a pele de tilápia para tratamento de ruminantes com problemas de fotossensibilização? Laura, nós não testamos em bovinos, certo? Nem em ruminantes, né? Nem os pequenos ruminantes, nem os grandes. Nós não testamos, tá? Ainda não foi feita essa pesquisa, não. Eu realmente não apliquei nenhum ruminante ainda. Acho que é uma das, assim, poucas espécies assim, que eu não apliquei. Então, eu realmente não sei. Considerando, como eu falei na pergunta anterior, né? Considerando que a gente tem que avaliar mais a questão do ferimento. Se é um ferimento que está apto a receber a pele, seja por fotossensibilização, seja por ferida traumática, seja por qualquer motivo, que não tem um agente primário, né? Posso estar utilizando, certo? Eu acredito que sim, que vai ter um bom efeito. Só me preocupa porque as lesões de fotossensibilização em bovinos, né, em ruminantes, geralmente é mais no dorso, né? E aí fica aquele problema de como é que vai fazer um curativo secundário. Tem que pensar nisso, tá? Tá. A última pergunta aqui é da Jamile. Ela pergunta quanto ao processo de esterilização. Já li relatos que a glicerina age muito bem em pele de rã. Para a tilápia, a solução de glicerinas como método de guardar em banco é uma boa opção? Acho que ela também chegou depois, quando eu falei da pele no glicerol, né? Uhum. Realmente ela age muito bem pele de rã para conservar, né? Para esterilizar e conservar o produto. Só, gente, que ela precisa ser totalmente removida para poder aplicar na lesão, tá? E isso é um trabalho, né? Porque as peles que a gente fazia
gliceroladas, elas tinham que ser lavadas diversas vezes em solução fisiológica até retirar todo o glicerol para poder não, porque arde, né, na lesão. E aí, assim, a gente usava, realmente, de fato, assim, ela para esterilização, para armazenamento, é perfeito. Só é ruim, só não se torna prático para usar depois, até porque ele precisa ser armazenado em resfriado, né? Em temperaturas baixas. Já a liofilizada, ela é extremamente prática, tá? Porque ela só precisa ficar em temperatura ambiente, basta que eu hidrate de novo ela, né? O uso do soro fisiológico vai ter aí uma outra finalidade, né? Não mais para tirar glicerol, mas para reidratar a pele, mas assim, bem menos, tá? Então, Jamile é uma boa opção, sim, certo? Mas nós não usamos porque no nosso método já se tornou ultrapassado, certo? Já que nós já descobrimos algo melhor, que é a liofilização. Então, acho que foram essas perguntas. Gostaria de agradecer novamente, professora Beatriz, pela palestra. Foi muito enriquecedora. Que bom. Fico feliz. A gente encerra essa transmissão agora e aos nossos ouvintes agradecemos a participação e a presença. Até mais. Até mais. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal.